Vamos estudar o torque sobre uma partícula. Uma vez que a partícula não tem estrutura, ela não pode girar em torno de si mesma. Então vamos calcular o torque de uma partícula em relação a algum eixo externo. Considere, portanto, uma força F exercida sobre uma partícula de inércia m, que é vinculada a se mover em uma trajetória circular de raio r, em torno de um pivô. Observe essa figura. Atente-se à linha de ação da força e o braço de alavanca. Lembre-se que o braço de alavanca é perpendicular à linha de ação da força. Além disso, a força é decomposta em suas componentes, paralela à direção radial e perpendicular à direção radial. Observe que essa componente perpendicular à direção radial ela é tangente à trajetória circular. É essa força que faz a partícula acelerar. A magnitude do torque é definida pela letra grega tau, e é definida como a magnitude da distância radial r vezes a magnitude da força vezes o seno do ângulo entre o vetor radial r e o vetor força. Θ é o menor ângulo entre r e f. Observe que r seno θ é o r perpendicular, o braço da alavanca, vezes a força. Ou, se você preferir, o torque pode ser dado pelo produto do módulo da distância radial vezes a magnitude da força perpendicular à direção radial. A direção do torque nessa figura é perpendicular à tela do computador e sai do plano da tela do computador. É dada pela regra da mão direita. Coloque seus dedos na direção do vetor radial, tente buscar a força, pegar a força, e o seu polegar vai apontar no sentido da força. Use a sua mão direita. Como o torque é a capacidade de uma força alterar o movimento de rotação de um objeto, é possível associá-lo à aceleração angular. E isso vai lhe dar uma ideia sobre a direção do torque. A força tangente à trajetória é a força que acelera a partícula, como nós acabamos de dizer. Então essa força tangente à trajetória, logo perpendicular à direção radial r, é o produto da inércia da partícula, m, vezes a aceleração tangencial da partícula, que neste caso aqui está representado pelo símbolo perpendicular, pois é perpendicular à direção radial. O torque em relação ao pivô, como nós sabemos, é o produto da magnitude da direção radial vezes a magnitude da força perpendicular à direção radial. Se substituirmos a expressão da força na expressão do torque, vamos encontrar que o torque é a magnitude da direção radial vezes a inércia vezes a aceleração tangencial à trajetória. Mas a aceleração tangencial à trajetória se relaciona à direção radial vezes a aceleração angular alfa. Logo, o torque em relação ao pivô é o produto da inércia, logo o torque em relação ao pivô é igual ao produto da inércia vezes a distância radial ao quadrado vezes a aceleração angular alfa. Ora, mas o produto da inércia vezes a distância radial ao quadrado é a inércia rotacional da partícula em torno de um eixo. Então, o torque pode ser calculado também como um produto da inércia rotacional vezes a aceleração angular. Então, temos aqui duas formas para calcular o torque. O produto da distância radial vezes a força perpendicular à direção radial, ou o torque como um produto da inércia rotacional vezes a aceleração angular. Esta equação nos dá uma pista sobre a direção do torque. Em forma vetorial, o torque será paralelo à aceleração angular alfa. E como sabemos, a aceleração angular alfa tem a direção do eixo de rotação. Logo, é perpendicular à tela do computador e sai da tela do computador na sua direção. Aplicando a regra da mão direita, coloque os seus dedos no sentido da orientação da rotação e o polegar aponta a direção do eixo de rotação. A direção do eixo de rotação é a direção da velocidade angular, logo da aceleração angular.